Paz do Senhor a todos. Que privilégio, né, estarmos aqui sendo destacada por Deus para fazer essa obra. É Deus quem escolhe e nós temos que entender essa escolha do Senhor. E antes de apresentar a revista, né, não posso deixar de destacar aqui um assunto muito relevante que é para mim, né? O fato de eu ter chegado aqui, de estar fazendo essa obra e de pessoas que estão aqui que são especiais para a minha vida. Porque quando a gente decide servir ao Senhor, Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a seguir fazendo a sua obra. Nós nunca chegamos sozinhos a lugar nenhum, porque é o Senhor quem nos separa, mas também separa pessoas. E para eu estar aqui fazendo a obra de Deus, é claro que, primeiramente, a minha família sempre está comigo, mas destacando do ministério de ensino, desde os meus 10 anos de idade, quando eu assumi uma escola, né, por não ter ninguém numa classe com criança de 5 anos, eu já entendi que eu tinha esse chamado. Quando vim morar aqui em João Pessoa, lá na Torre, tem pessoas que estão aqui que são meus amigos assim do coração, que é Neide, Rosa. Fizemos um trabalho no departamento infantil. Passei muito tempo na escola dominical, desde 92, né, quando era o irmão Jácomo Cavalcanto, fazendo ali, ele era o superintendente da escola, e trabalhávamos sempre pelas crianças e pelos adolescentes. Não tínhamos tantas essas divisões assim de faixas etárias, né? A CPAD ainda não tinha. Mas nós fazíamos o que podíamos para alcançar cada faixa etária na Torre. E depois, em 2001, eu venho para o Ministério Infantil, o departamento especificamente. Irmã Vera me dá uma tarefa. Eu digo, irmã Vera, Deus mostra a ela tarefas difíceis para eu resolver. Não foram fáceis as tarefas, mas eu nunca desisti, porque eu acreditava o seguinte: se Deus determinou, eu creio que Ele nos capacitará para fazer. E assim temos caminhado no departamento infantil, junto com a irmã Vera Cavalcante, que esse departamento é pioneiro no sentido de dividir, né? A escola dominical cresceu muito nas divisões, o departamento como um todo. E na escola especificamente, trabalhando durante anos, casei, trabalhei na escola lá em Mangabeira, né? E fazendo a obra do Senhor sempre na área do ensino, porque o Senhor me chamou para ensinar as crianças, até os adolescentes. Eu fiquei muito tempo ensinando. Mas, quando chega aqui, um dia eu estava em casa, já casada, e um momento assim, a escola dominical aqui estava passando por um momento difícil, ia faltar professor, eu não sabia, e Deus falou comigo. Foi como eu vim para a Central, né? Deus falou comigo: pergunte a Nivânia o que ela precisa, né? E eu: Nivânia, o que você precisa na escola dominical? Ela disse: uma professora do maternal, porque senão vai fechar a classe. Eu disse: eis-me aqui. E assumi numa dificuldade muito grande, porque a gente não poderia deixar isso acontecer. Assumimos, e até hoje Deus tem feito prosperar muitos professores. É coisa linda de ver, muitos pais, muitas crianças no maternal. Eu ensino no maternal, mas toda a escola como um todo é um tesouro. Vou dizer que é um diamante. Então, eu estou falando do ensino especificamente. Eu louvo a Deus pela vida das meninas. Todas que estão aqui têm um papel importante na minha vida. E para eu chegar aqui também, né, todos os meus familiares, minha família, meu esposo, meus filhos me ajudaram a chegar. E Ruth também, quando chegou lá, vem do Rio de Janeiro, né? Ela é da Paraíba, foi para o Rio, veio para cá. Em 2018 eu tinha sido convidada, mas a questão do tempo eu não conseguia fazer. E muitas coisas que tem as métricas da lição é muito difícil. Já tinha ido meu currículo para lá, porque Gláucia também me chamou. E eu sempre fugia, né? Meu Deus, por que eu fazer isso? Fugi. Aí eu disse, não deu certo. Eu digo, então não é para mim, Gláucia, não tem nada a ver. Quando chega a Ruth novamente, eu digo, não quero saber. Ela ficou meio assim, falou com o pastor, chame Lúcia. E quando eu me vi nessa situação bem apertada, eu fui orar ao Senhor. Eu vi que eu não tinha saída. Eu fui orar ao Senhor e quero deixar para vocês esse texto que Deus falou comigo em Esté, capítulo 4 e o versículo 14.
Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. E Deus falou comigo profundamente. Para esse tempo eu lhe escolhi. E aí eu entendi que eu ia conseguir dar conta, que eu ia poder vencer. Falei para minha família, disse que eu ia fazer, que era uma tarefa muito difícil, que eu ia ter que me empenhar bastante. E assim eu fui, né? Aceitei o convite, fiz o teste, passei no primeiro, aí veio o desafio. Ele queria para juniores, eu fiz, passei. Ele disse, irmão, mas eu vi que no seu currículo a senhora fez bacharel em teologia. Não dá para a senhora, não quer fazer para pré-adolescentes? Eu digo, meu Deus, mais um desafio. Aí eu fiquei reticente. Aí ele disse, a senhora quer ou não, vai ou não vai continuar com o teste? Era pressão mesmo. Eu falei com a irmã Vera, botei para orar, e depois eu o convite, passei, em outubro, ele mandou, né? Então, eu agradeço a Deus, foi assim que chegou, não era uma questão que eu não queria, era porque é receio mesmo. Como o pastor falou, ensinar não é de todo jeito, principalmente a palavra de Deus, e foi por isso que eu disse, Senhor, se o Senhor me escolheu, se eu estudei, é porque o Senhor me escolheu para esse tempo, e eu vou me dedicar. E aí, pode colocar o slide, por favor, da revista. Nós vamos abrir a revista aqui. Quero agradecer, né, ao irmão Rafael também, que está ali. Ele é superintendente do Jardim Esté. Ele é precursor também, junto com Ruth, do terceiro trimestre. E aí, nós não temos só esses não, gente. Tem muitos tesouros aqui na Paraíba e que Deus vai destacar, com certeza, porque é uma promessa, né, irmã Vera? É uma promessa de Deus, está se cumprindo na íntegra, mas para os que dizem, eis-me aqui. E nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, nós estamos abrindo essa revista para a glória de Deus. Por quê? Quando o diretor, né, o editor, na verdade, falou o tema, recebendo o batismo no Espírito Santo, eu achei, meu Deus, esse tema... É difícil. Esse tema, Senhor, então não sabia o tema. E agora? Como é que eu vou fazer? Mas sempre com aquela frase, para esse tempo eu lhe escolhi. Para esse tempo eu lhe escolhi. Sabe por quê? Porque o pastor está falando das ideologias. Nós temos uma guerra no mundo da cosmovisão, no sentido das ideologias. E isso não é de hoje. Mas pessoas... como Alice Bailey, em 1819, levantou as mãos, ela lia a Bíblia, deixou seu marido, deixou a escola dominical, deixou de fazer a obra de Deus, enquanto estava vindo para o Brasil, o movimento pentecostal, através de Gunnar Wingre e Daniel Berg, Alice estava indo para o Tibete, estudar as doutrinas, né, de demônio e sistematizar, estruturar. Ela abdicou da fé, como Paulo diz, ela deixou de seguir Jesus, deixou a sua vida cristã com Cristo e agora ela se levanta para fazer o quê? Estruturar ideologias. Então, irmãos, existem 24 livros. Eu já falei aqui em 2015 sobre o pano de fundo da ideologia. E eu sei disso. E está lá, dentro dos livros dela, tudo isso que a gente vê existe escrito. Quer destruir ou acabar com o cristianismo daqui a gerações? Comece pelas crianças. Até a faixa etária de 10 anos. Quer destruir a família patriarcal? Comece pelas crianças. Está estruturado isso, sistematizado. Ela entregou o seu intelecto, entregou a sua habilidade de escrever para os demônios. E hoje quem encontra esses livros seguem. Não existe uma religião específica, mas existe uma guerra na cosmovisão de mundo. A gente tem um mundo que briga contra o cristianismo e quer destruir.
E nossas crianças, nesse tempo, estão sendo alvejadas de uma forma com os seus ataques bélicos de Satanás. E por que não, nós não temos que, se você tem um chamado, não se dispor? Então, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Me capacite e eu vou me esforçar, fazer aquilo que está ao meu alcance para estruturar esse trabalho, essa visão para a glória do Teu nome. Porque as crianças, elas não veem, principalmente os pré-adolescentes de 11 a 12, elas não veem como nós adultos. Elas têm uma percepção diferente e é preciso a gente contextualizar muita coisa. Então, essa revista aqui, ela se propõe fundamentar que é de prioridade a questão espiritual para o futuro, ministerial das crianças, delas verem o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder, como enchimento de poder, para elas serem profetas nessa geração. Então, a lição se propõe a isso, a dar essa visão às crianças, de que o batismo com o Espírito Santo, ele é genuíno, é bíblico. É um mandamento, está disponível a todos. Não ficou preso lá com os discípulos, veio até nós. Então, toda a lição, no todo, eles vão aprender essa doutrina bíblica. E entender e ver esses movimentos e saber discernir o movimento pentecostal genuíno. Dentro dessa geração onde tem muitos movimentos, o neopentecostalismo que está aí à solta, muita gente confunde, né, o movimento genuíno do Espírito. É preciso você ir para a Bíblia para discernir, e as crianças precisam entender isso também ao receber o batismo, não ficarem confusas na sua linguagem. E aí, nós vamos para... Pode colocar o slide, por favor, o próximo, isso. O texto bíblico que nós escolhemos para essa lição está em Atos 2, né? O que diz em Atos 2? Quem pode ler comigo aqui, todo mundo? O que diz em Atos 2, capítulo 4, o que diz? A igreja vai ler comigo, Atos 2. 1, 2, 3, quem achou? Como de fogo. Segura. Volta. Como de fogo. E todos. E começaram, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, esse é o texto que rege toda a lição, mas nós vamos abrindo a lição para os outros temas, né? Porque temos os temas da lição. E aí eu vou mostrar para vocês, pode passar, que o revestimento do poder do alto, depois da salvação, é a experiência. É a experiência mais importante da vida cristã. Então, quando você recebe a salvação, está disponível para você essa bênção do céu, de você receber esses dons do Senhor, está disponível para todos os que creem. E aí as crianças vão ter essa oportunidade. Então é preciso que haja realmente professores que peguem a lição. E eu fico com uma frase que Ruth disse lá no estudo anterior, que ela falou sobre a igreja, agora a gente vai falar sobre o revestimento de poder, é que aqui o conhecimento está frio se o professor não pegar e não der vida. Agora é a sua vez, o professor vai pegar e vai dar vida. Porque uma vida foi colocada aqui, vida espiritual, mas você agora com a sua vida espiritual vai agora alcançar o seu aluno onde você estiver. É através da sua vida que o conhecimento de Deus vai alcançar as crianças. E aí, pode passar? Nós vamos começar na primeira lição. A primeira lição a gente vai estar vendo o quê? Sobre a promessa do revestimento, ou seja, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E aí, o que nós colocamos como objetivo?
destacar a promessa do Espírito Santo anunciada pelo profeta Joel. Então eles vão estar vendo quando Deus revelou ao profeta. Os profetas não sabiam o tempo, né? Qual era a vinda de Jesus, em qual tempo, mas eles foram usados por Deus. E para Joel, foi ele que Deus mais detalhou como seria esse derramamento do Espírito Santo. E aí Deus dá a Joel essa revelação. E eles vão entender o que os evangelhos apontam sobre o batismo no Espírito Santo. E eles vão apontar também a promessa do revestimento de poder que está disponível a todos os que creem. Então, no final da lição, dessa lição 1, eles aprenderão sobre isso. E aí, como instrução para os professores, eu gosto muito, né, estou trazendo uma demonstração. Peguei com a minha amiga Mary, né, pedi uma capa. Então, como capa? A capa faz o quê, né? Então, a gente mostra, vou já dar, no refletindo, ele vai, né, ter a oportunidade na sua sala. Você pega uma capa e vai dizer assim: para que serve a capa? A capa é para lhe proteger, lhe cobrir, lhe reveste. Você já está vestido, mas você agora vai ter um revestimento. E aí o que acontece? Agora você vai fazer essa conexão para você ser protegido, né, das investidas do mal, da influência do mal. Você vai precisar de quê? De ser revestido do poder de Deus. Você precisa buscar esse revestimento para você vencer os ataques, porque não são poucos, são muitos. E aí o professor vai realizando a sua aula e colocando para o aluno essa visão da necessidade do revestimento de poder, e que é uma promessa. E essa promessa está para todo. E é uma bênção disponível para os que aceitam Jesus e creem no seu nome. Vamos para a lição 2. Na lição 2, aí nós vamos ter o poder, né, do alto nos dias de Pentecostes. Então, nessa lição aqui, nós vamos ver que Jesus, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, não ficou só para os discípulos. Existem muitos teóricos que acham que ficou preso lá, foi só um movimento isolado, mas as crianças também aprenderão através do ensino. A gente está abrindo o livro de Atos. Até a lição 10 a gente vê Atos dos Apóstolos. Eles estão estudando o livro de Atos, a gente vai abrindo, dando base bíblica no livro de Atos. Daí ele vai aprender, certo? Que não ficou só para os discípulos, que é uma promessa para todos. A história da igreja, ela modificou completamente. Esse dia foi um dia especial para a igreja de Cristo. Ali naquele dia o Senhor derramou o seu poder. Ele chama os seus discípulos e diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aos que obedeceram, aos 120 que ficaram, o Senhor derramou. E eles tiveram essa promessa cumprida na sua vida, que ela diz respeito a vós e aos vossos filhos e aos que virão. Aleluia, que esses somos nós que estamos aqui, os filhos de Abraão pela fé, os filhos de Deus que recebem e os que creram. Então Deus não deixou se perder a sua palavra. E nós temos que estar estruturando isso e dando na nossa classe de escola dominical, que oportunidade única de discipular, é um discipulado. Você pegar a Bíblia e falar do poder de Deus diante de um grupo de 20, de 15, de 10, que privilégio. Jesus, quando estava aqui, ele se preocupou com o ensino, ele estava o tempo todo orientando os discípulos. Quando ele percebia algo errado, ele: vem cá, não é dessa forma. Lembra quando eles queriam empatar, que as crianças chegassem, ele disse: opa, não façam isso. Eu não quero representantes meus impedindo as crianças de chegar até mim. Abram alas, tragam as crianças. Representantes, mostre às crianças que elas são importantes. Eu quero que vocês zelem, porque dos tais é o reino dos céus. Elas também têm direito aos céus. Elas precisam ser zeladas,
ter o melhor. E assim, nós temos essa oportunidade de estar na nossa classe, ensinando as crianças, né? E aí Deus nos dá essa oportunidade de falar. O poder do alto, no dia de Pentecoste, não ficou lá, é para todos. Aí vamos para a lição. Vamos ler aqui. Esse pensamento de Stanley Wharton, ele diz o seguinte: alguns escritores modernos supõem que o batismo no Espírito Santo refere-se a algo diferente do enchimento. Existem escritores e até denominações que seguem sem acreditar no poder de Deus. Ou que a experiência pentecostal limitou-se no dia de Pentecoste. Então, Stanley Wharton diz isso. E a gente passa isso, esse conteúdo aí, como apoio, auxílio teológico, está para o professor, na revista, para você pegar e ter essa base. Tem as referências bíblicas que estão na parte, né, que nós abrimos os capítulos, e vamos abrindo a cada referência, você bota para as crianças para lerem, porque vão tendo, nesse momento, base. Porque o que sustenta o cristão, por mais que o Espírito Santo, né, ele não respeita a nossa questão assim, ele é poderoso, mas uma coisa ele respeita, ele vem pela palavra, pela fé em tudo que Deus colocou. É a palavra que gera fé. Então, quando você gera fé, através da palavra de Deus, no coração do seu aluno, ele vai querer experimentar a palavra de Deus na íntegra. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você, e assim acontece com todos os que for gerado no coração a fé. Pode passar? Então agora nós vamos à lição 3, e a lição 3, ela vem o quê? Nos seus objetivos nós vamos destacar o quê? Vamos destacar a ousadia gerada pelo Espírito Santo, que em Pedro e João estavam para ele pregar. Porque é para isso, quando o Espírito Santo veio, ele preencheu, ele encheu, ele deu força, ele deu renovo, e Pedro pregou a palavra, de modo que mais de 3.000, diz a palavra, entenderam Jesus como Salvador. E é para isso que o Espírito Santo veio, para dar continuidade à missão que Cristo determinou. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E Ele quer que todos sejamos, porque é aqui, ali e além. Então, vão analisar também a ação do Espírito sobre os discípulos frente às perseguições. Porque mesmo os discípulos sendo perseguidos, eles não pararam de fazer a obra. Quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Aleluia. Então, eles têm que ter essa base. Olha aqui. Esse é o parâmetro bíblico. Os discípulos fizeram a obra de Deus crescer até nós, porque eles tiveram ousadia. Eles não estavam sós. Eles estavam com o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que movia em seus corações, em suas vidas, que davam poder, autoridade, visões, discernimento, sabedoria e também sinais e maravilhas, para que o Evangelho do Reino fosse estabelecido e a igreja do Senhor crescesse para a glória do nome de Jesus. E a dependência de Deus para uma vida cheia do Espírito. Dentro dessa lição, o professor vai ver, quando eu falo de dependência, aí eu vou para a dependência, aí eu trago as curiosidade bíblica sobre celular. Aproveitei tudo que a gente sabe dessa geração, tudo na linguagem dele. Historinha de celular, muito tempo no celular, obedecer os pais para desligar o celular, para estudar, está tudo aqui no bojo. Então aproveite tudo que está aqui, porque é intencional deles entenderem que precisam dar tempo de qualidade à palavra de Deus e que eles precisam serem discípulos de Jesus, discípulos que vão fazer a diferença se tiverem a palavra de Deus. Aleluia. E na quarta lição, o Espírito Santo na vida de Paulo. Vida de Paulo foi uma das mais difíceis que eu tive
para abrir, porque Paulo é muito vasto. E ele dá só assim a lição, né, Ruth? Dá o texto e só os temas, né? E a gente tem que abrir os subtemas. Então, não foi fácil fazer uma síntese, mas pela graça de Deus, nós conseguimos. O Senhor nos iluminou e nos deu. Então, aqui as crianças vão ter a oportunidade de destacar como ocorreu o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Como Deus encontrou um homem tão perverso, que era perseguidor, de perseguidor passou agora a ser perseguido. Eles vão apresentar como Paulo foi batizado, o batismo no Espírito Santo de Paulo, quando Ananias coloca a mão. Eles vão ver a oportunidade aqui na lição de que o batismo, ele pode ser na igreja, num congresso, em casa, de várias formas. Que o Espírito Santo, ele gera fé e você crê, ele lhe enche aonde você estiver. Não precisa uma ocasião específica e isolada para ele agir em hipótese alguma, porque o Espírito de Deus, ele é soberano e ele está aqui e ele está na igreja e ele tem poder. Então é para os que creem. Então as crianças vão ter essa oportunidade de aprender. Então o Espírito Santo mostrou a Ananias que Paulo era um vaso escolhido por Deus. Não tema, vá lá, agora ele está transformado. Então as crianças vão ver que o poder de Deus transforma vidas. E aí, durante a lição, vai fortalecendo a sua fé de acreditar na transformação, do poder do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Na lição, eu estou abrindo, para vocês. Na lição 5, é o mover do Espírito na casa de Cornélio. E aí, Cornélio, a gente entra aqui nessa lição com a questão de bullying, preconceito, contextualizar. A gente aproveita para contextualizar esse texto, traz referências bíblicas para que eles possam estar vendo, mas traz também na sala de professor e nas referências, ideias para que o professor aplique essas atividades de modo que eles compreendam, à luz da Bíblia, que Deus não tem preconceitos. Deus ama a todos e Ele não faz acepção de pessoa. Basta ser fiel e crer e Ele trabalha na vida. Aleluia. Então, a intenção dessa lição também é mostrar a família de Cornélio, que eram devotos, mas que eles faltava uma coisa, que era encontrar o seu Salvador, e que Deus se preocupou e revelou e mandou o seu discípulo até a casa dele, e eles aceitaram Jesus. Então as crianças vão ver no livro de Atos isso, vão ter a oportunidade também aqui, na curiosidade, de fazer o seu devocional num carro correndo. Não teve tempo, mas tem que estar o tempo todo conectado com o Senhor. Em todo o tempo. O Senhor quer que estejamos conectados com Ele. Então, as lições, elas têm esse propósito. Vai entrando no livro de Atos, a gente vai estudando o livro de Atos, a vida de homens de Deus, porque a igreja cresceu no livro de Atos. Ela cresceu pelo movimento de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que Ele deixou para a igreja. E os meninos vão ter essa oportunidade de vivenciar, através da vida de cada professor, na sala de aula, que vai fomentar em seu coração esse desejo de querer Jesus para fazer a diferença nessa geração. Na lição 6, o Evangelho em Éfeso e o revestimento de poder. Então aqui vai mostrar Paulo, quando ele diz, aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Quando ele diz assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, ele coloca as mãos, receba. E o Espírito Santo chega, crê, receba. Aleluia. E aí eles vão aprender aqui que Paulo era um missionário obediente à voz de Deus. A voz do Espírito Santo. O Espírito Santo dizia, não vá para lá, ele não ia. Não vá para cá, ele não ia. Vá para cá, ele ia. Está aqui nos textos, ele vai ter essa oportunidade. Eles vão mostrar a importância também do batismo no Espírito Santo.
E a diferença do batismo no Espírito Santo e também nas águas. Porque lá na lição que Ruth comentou, já tem essa questão bem aberta, uma lição. Aqui é só relembra a questão das águas e do Espírito Santo. E a importância desse batismo. E eles vão ter a oportunidade de elencar os sinais e maravilhas, que são manifestações que seguem a pregação do Evangelho. Para nós, crentes pentecostais, que cremos na doutrina do Espírito Santo, nós acreditamos nos sinais e nas maravilhas. E aí eles têm a oportunidade de ver Paulo exercitando isso na prática, na vida de Paulo. Então Deus usa as mãos de Paulo para fazer sinais e maravilhas. Eles vão aprender também que não são lenços, que não são aventais que curam, mas que foi preciso ser levado, mas era um movimento do Espírito de Deus que estava na vida da igreja, e as pessoas estavam tão desejosas que diziam: tragam, Paulo prega a Cristo e nós queremos ser curados, se ele não pode vir, mande. Então não é esses objetos que se coloca poder nos objetos. Não são os objetos, mas o poder está no Espírito de Deus, na vida daqueles que se dispõem. Aleluia, glória a Deus. Então nessa lição aqui, eles verão esse poder atuante, não em coisas, não em objetos, que não precisa ser pago, que é de graça para todos os que creem. É uma bênção, é uma dádiva de Deus. E aí, eles vão aprender que é uma ferramenta, né, de Deus. Vamos agora para a lição 7. As línguas estranhas como evidência no batismo. Vão ver também que isso é dado pelo Espírito Santo, que também pode aprender, né, pelo poder de Deus, o expulsar demônio. A evidência das línguas no Pentecostes, como as línguas se manifestam enquanto dom espiritual, que as línguas tratam-se de uma expressão verbal inspirada que não pode ser imitada. Então, essa lição aqui, ela vem com muito cuidado, com muito zelo, mostrando para quando eles chegarem em um ambiente, eles vão encontrar outras ideologias, outras teorias de religiões que ensinam você a repetir, e eles vão saber que não precisa. Não precisa repetir, porque isso é uma evidência das línguas no dia de Pentecostes, é uma evidência do batismo, mas não precisa repetir, porque é um dom dado por Deus e que vem através da fé para a vida que busca o Senhor Jesus. Aí vai se aprofundando, né, aqui, eles vão aprender através também de algumas dinâmicas. Abram refletindo, leiam refletindo, leia a sala de professor que tem sugestão de como explicar isso. Dá uma base. Então, o nosso editor, ele preservou muita coisa, assim, algumas coisas eles podem fazer recorte, mas a maioria de tudo que foi sugerido, vou dizer assim, eles acataram lá na edição. E eu louvo a Deus, porque são experiências. Tem coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, que são de experiências que nós vivemos aqui no Templo Central, na escola como um todo, na vida ministrando para as crianças. E a gente coloca aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eles vão se identificar, né? Cada professor tem a sua metodologia. E aí Deus se apropria desse dom que Deus dá para você aplicar. Seja onde você estiver. Está lá no interior, você vai aplicar do jeito que você pode. Mas a palavra, ela não muda. Pode mudar a forma, o método de fazer, mas a palavra, ela tem que chegar genuína para que o poder de Deus seja manifesto e operante na vida daqueles que creem. Para a glória de Deus. Então, o dom de interpretar a língua. Então, se você tem o dom de língua, você também tem que ter o dom de interpretar. Certo? Então, nesse texto aqui, o falar em outras línguas, ou o glossolalia, que é o glossolalia do grego, né, lalo, era entre os crentes do Novo Testamento, um sinal da parte de Deus para o quê? Para a evidência do batismo. E esse padrão bíblico para o viver na plenitude do Espírito Santo continua
mesmo para os dias de hoje. Isso está na Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi comentada pelo pastor, até escrita muita coisa pelo pastor Antônio Gilberto, e que a gente sabe que não ficou lá preso, está para todos esse falar em línguas. Mas aí a gente vai ver que é preciso interpretar as línguas, porque Paulo vem mostrando que tem que ter ordem e decência. A gente vai para Coríntios, já vai mostrando lá em Coríntios. Portanto, quem fala em língua estranha deve orar pedindo a Deus que Ele dê o dom de interpretar o que eles querem dizer. Porque quando Deus dá o dom, Ele dá também o dom de interpretar. Não estou dizendo que mas você pode falar a língua para a sua edificação. Edifica o teu espírito, mas quando se trata de um público para ouvir, fala a interpretação daquilo que Deus te deu. Ele te dá uma língua erudita e você vai falando. Não somos contra falar a língua, não é isso. Vamos falar língua estranha. Mas lembre-se, tem o dom de interpretar. É para a edificação da igreja, todos os dons. É para o crescimento espiritual da casa do Senhor. Então, eles vão estar aqui aprendendo os dons de línguas estranhas e variedade de línguas. Vão conceituar isso. Eles vão compreender como ocorre o dom de interpretação de línguas e apontar o que é preciso discernir as falsas manifestações espirituais. Porque existe. Então, eles vão perceber. Aí, nessa lição aqui, eles vão ter essa oportunidade de ver como discernir. Porque tem um discernimento. E aí, na historinha tem: mãe, a senhora recebeu aquela mensagem do WhatsApp do irmão que estava enganando os outros, usando as línguas. E aí uma historinha aqui vai explicando para ele com base bíblica, em Atos, e mostra, ele vai poder ler isso aqui, né? Que usa a linguagem do WhatsApp, está bem contextualizado o universo da tecnologia também para eles. Minha gente, tudo isso aqui foi o Senhor quem orientou e inspirou para as crianças de 11 a 12 anos. Elas vão estar agora em julho nas mãos dos professores, para que eles usem para a glória de Deus. É uma instrumentação, é uma sistematização de um conteúdo bíblico genuíno da parte de Deus. Nós somos da igreja aqui do pentecostalismo clássico. Eu digo clássico porque a gente acredita na manifestação do poder de Deus, das curas divinas, mas a gente pensa: Senhor, me dá sabedoria para usar os teus dons. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Estou já encerrando, vamos lá? Pode passar. Eu quero fazer um destaque entre a lição 9 e a 10. Em janeiro, de dezembro para janeiro, eu não tinha mais nada. E eu comecei a ficar preocupada, porque era difícil. Tinha que entregar no dia 15 de janeiro. Jesus, o que é que eu faço? E aí, eu chorava, orava, vocês conhecem Samuel aqui, toda a minha família me ajudou em muita coisa. Mas eu quero destacar Daniel, porque ninguém vê Daniel, mas Daniel teve um papel muito importante nesse momento, para eu concluir esse trabalho. Na lição 9, eu fui dormir, deixei o computador lá, e orei e disse: Senhor, eu preciso entregar, só faltam 3. Na verdade, 11, 12, 13, faltam 3 lições. A 10 eu não sabia mais por onde, porque eram assuntos muito, muito, muito dentro um do outro. E aí, quando eu acordei de manhã, para começar a minha maratona, aí eu encontro um bilhetinho colado no computador. E estava assim: mãe, te amo, vai dar tudo certo. E a senhora vai conseguir terminar essa revista e vai entregar no prazo. Beijos, te amo, Daniel. E aquilo gerou uma fé tão grande no meu coração, o amor e o cuidado dele. Ele viu a minha preocupação, que Daniel é assim, né? Ele é muito, muito carinhoso. E gerou uma fé no meu coração. Quando o Ruth falou comigo que também estava aperreada, eu gerando fé no coração dela, eu disse: lê isso. Que ela também comentou a de primários, que vai ser do 4º bimestre, certo, gente? Também está com Ruth. E aí a gente tem que acreditar que Deus pode. E aí eu continuei, Deus me deu inspiração, eu agradeço a Deus, porque o Senhor é quem fez isso, mas Ele usa pessoas.
e gerou fé no meu coração nesse momento. Vocês não sabem quão difícil é. As guerras que a gente enfrenta. Mas o Senhor nos ajudou. Então, na lição 9, eu fiz os exercícios dos dons espirituais. Eles vão ter a importância da operação dos dons, o que é preciso, o equilíbrio no exercício dos dons espirituais. Então, a gente vai entrar aqui com o fruto do Espírito. Que o Espírito distribui dons para o que for útil. Não é para o bel prazer, nem para eu aparecer, nem para dizer que eu falo mais língua. Tem aquela guerra lá, eles estudam, quem fala mais, Paulo diz, eu falo muito. Mas eu quero dizer que vocês têm que interpretar, que é para a glória de Deus. Estou contextualizando aqui a fala de Paulo. Então, eles vão ter uma base bíblica sobre como receber e como utilizar e como perceber de Deus esses dons. Cabe a nós, quanto professores que estaremos, né? Quem está nessa lição vai estar junto com os alunos. Então, o batismo no Espírito Santo e a santificação do crente. Porque não adianta você chegar diante de Deus e Ele dizer assim, eu não vos conheço. E está entre. Você falar, mas Senhor, eu profetizava, eu falava a língua estranha. Ele diz, partai-vos de mim que eu não conheço. Então significa que diante de Deus vai ter muita gente que falou língua estranha, que profetizou e que batizou e que não tinha vida santa para subir. Mas o Senhor quer vida santa. Você pode ter os dons. Sim, o Senhor tem isso disponível. Está disponível para todos. É um tesouro de Deus para a nossa vida. Coloque, por favor. Por favor. É um tesouro de... É a lição 10. É um tesouro de Deus, certo? Para a nossa vida. Eu quero falar para vocês que para isso, pastor Antônio Gilberto, no livro dele, Teologia Sistemática Pentecostal, na pneumatologia, a doutrina do Espírito, ele escreve uma história sobre Spurgeon. Ele diz que Spurgeon foi um pregador do século XIX, um homem de Deus que abraçou a causa das crianças. Escreve o livro Pescadores de Criança, que a gente usa no nosso curso, né, do CLIN, aqui, o CLIN, do Departamento Infantil, que no momento está desativado, mas vai voltar em nome de Jesus, né, irmã Vera? Para a glória de Deus. E aí, o que ele diz? Que Spurgeon vai visitar uma instituição de idosos, pessoas muito carentes, e quando ele chega lá, está aquela senhora idosa, e aí ele nos achados dela, ele encontra um documento bancário, e nesse documento bancário, ele percebeu que algo era muito importante e pediu a autorização para ir no banco, saber do que se tratava. E aí quando chega lá no banco, o que acontece? O banco diz que é uma quantia altíssima, que dava para aquela senhora sobreviver a vida toda, se manter a vida toda sem passar nenhuma necessidade. Era um valor altíssimo. E ela não sabia. Ela tinha ganho isso e não sabia. E aí ele faz essa comparação. Spurgeon faz essa comparação e diz assim, assim são os dons. Assim é a salvação, assim é a bênção de Deus. Está disponível a todos, mas existem crentes pobres que não buscam, que não procuram saber, porque Deus quer dar a todos. Quando a gente crê, se esmera, o Senhor dá. Eu sou a prova viva disso, minha gente. Eu sou prova viva de tudo, eu não tenho condição nenhuma de estar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu creio nos milagres de Deus, nas profecias, na capacitação do poder de Deus, que o Espírito Santo capacita o nosso intelecto. Aleluia. Por isso nós estamos aqui. Então o batismo no Espírito Santo precisa que o crente tenha santificação, busque a santificação, que Deus, né, é santo e exige que os seus filhos sejam consagrados a Ele. E que essa comunhão com Deus requer o abandono do pecado. E também que o Espírito Santo auxilie o crente na santificação. É isso que os nossos adolescentes, pré-adolescentes vão aprender nessa lição. Tudo isso está disponível para eles. Se você que está na sala pegar e dizer, Senhor, eu vou orar, eu quero que seja como flecha.
e que incomode, e que eles façam a diferença. Que ao término desse estudo tenhamos renovados, batizados para a glória de Deus. Em nome de Jesus é assim que eu oro e creio. Então o batismo no Espírito Santo e o testemunho da igreja é a lição 11, né? Então eles vão aprender para que é o batismo. Que o cristão autêntico tem o caráter de Cristo, recebe a conversão, tem que renunciar ao pecado e que tem que dar fruto, fruto de vida, que os outros percebam que você é luz nesse mundo e que o fruto que você dá é fruto para a glória de Deus e que todos querem estar junto de você, que o seu testemunho é verdadeiro e que Jesus é o seu guia. E que eles vão aprender também a amar e querer o bem do próximo. Não a violência, mas sim o amor, através de Jesus, através da palavra de Deus, a mudança de vida. Então essa lição se propõe a isso. A lição, eu quero destacar que na lição 11, vocês vão ter algo muito importante. Uma ideia para pedir para eles evangelizarem, tanto no WhatsApp ou presencial na escola. E na lição 12, vocês vão ter também no Refletindo a oportunidade de trazer, por isso elas estão entrelaçadas, de trazer esse aluno para um Refletindo como foi essa evangelização. Tanto na questão do WhatsApp ou a rede social que eles tenham disponível, mas também presencial. Faça um convite, tem uma ideia para você fazer um convite. Crie o convite, não tem ideia do convite, mas tem a sugestão de você criar um convite para eles levarem. Isso na lição 12 eles vão estar trazendo, vão estar aprendendo na lição 12 o quê? Vivendo o avivamento espiritual. Na lição 12. Então agora é o renovados, né, para a glória de Deus. A importância do ensino bíblico para a vida cristã. Então eles vão ver a palavra como renovo para a sua vida. Buscar o Espírito Santo para querer. Se você recebe, para que você quer? Para guardar, para ficar em casa, não, é para evangelizar. Foi para isso que Jesus encheu os discípulos, para proclamar o evangelho, para fazer a igreja crescer. Você agora tem que frutificar, fruto de vida. Então a lição 12 é para isso, é renovo espiritual, é o arrependimento e o perdão, a marca do avivamento da igreja, certo? Está no 12 aqui? E essa mudança tem que ser notória, todos têm que ver essa mudança, todos têm que perceber que ele mudou. A lição 13, pode botar. Ok? A lição 13 é buscando o batismo no Espírito Santo. Certo? Então, ele vai ser batizado no Espírito Santo e vai buscar do Senhor esse revestimento. Por isso eu digo, peçam a vocês, né, que receberão. Procure e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Lucas 11, 9 é o versículo para memorizar. Então aqui eles vão aprender o seguinte, que Jesus prometeu. Os discípulos que desistiram não receberam e que tem que perseverar na oração. Então a oração é a importância da submissão, de submeter aos planos de Deus, submeter a esperar, a resiliência que não se tem mais. Nós estamos numa geração que é preciso ensinar a esperar no Senhor, porque ninguém quer mais esperar. Nós estamos numa geração que tudo é no clique. Tudo tem que ser no rápido, numa geração ansiosa e depressiva. Mas nós temos que profetizar que aquela criança que está na minha classe, na escola dominical, eles farão a diferença. Eles serão cheios para profetizar as nações. Quem crê, dê glória a Deus. Então é preciso receber do alto esse revestimento de poder. Então, para encerrar, nós queremos deixar aqui uma mensagem cantada. Eu quero que cante. Quero chamar Samuel, Expressão. Samuel, meu filho, Expressão, Laininha, todo mundo aqui. Quero que fique a igreja em pé. E quero dizer assim, sou grata a Deus, agradeço ao pastor Álvaro, pastor vice-presidente que está aqui, ao pastor José Carlos de Lima, que nos apoia, que orou. Rui me levou lá para ele orar por esse trabalho. Enfim, eu
eu fui toda acobertada pela bênção do Senhor. Por isso que a gente, quando é submisso e entende a vontade de Deus e que não tem saída e que para esse tempo o Senhor nos escolheu. E eu faço essa pergunta: para esse tempo o Senhor lhe escolheu. E qual é a tarefa que o Senhor quer que você faça para que os destruidores de criança não alcancem os nossos filhos, não alcancem os nossos alunos? Qual é a sua tarefa? Qual é a sua missão? Você vai entrar diante do rei e dizer: rei, eis-me aqui. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser uma voz nessa geração. Então não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é sobre mim, é sobre a mensagem da cruz. Não é para mim, é para as crianças que nós estamos aqui. É pelas crianças que Jesus nos escolhe. Aleluia. Quero agradecer também ao pastor Nilson e ao superintendente da escola. E ao pastor também, que é o vice-superintendente, Evaldo da Mota, um homem de Deus que ama a palavra, homens que estão zelando pela igreja, os pastores que zelam com a palavra de Deus e nos inspiram para a gente querer amar a palavra de Deus. A nossa igreja, mesmo cheia do poder, não deixa a palavra é magna, é a prioridade da igreja. E o Espírito Santo é a mola motriz que dá força para você caminhar pregando a palavra de Deus. Quem pode dizer aleluia? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Pode vir para cá por causa da... Bendito seja Deus. Atos 2. Quero encerrar com Atos 2. Pode vir para cá? Por conta da filmagem, fica todo mundo num canto só. E aqui o Senhor abençoe quem está em casa. Muito obrigada a você que também está conectado nesse canal da igreja, recebendo. Que o Senhor use a sua vida onde você estiver, assim como Ele tem nos usado, para a glória do nome dEle. Ficai em Jerusalém. Aleluia. Você agora vai adorar. Até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador. Glória. Ele dará graça. Ele está aqui. E temor. Oh Deus, tu estás aqui no nosso meio. Casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouvi-se um som e dos quatro cantos o vento Quem soprou. crê? Vem com labareda de fogo, vem com labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Ó Espírito Vem Santo, como nós te labareda de adoramos. fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. De fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com labareda de fogo, vem com labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós.
O Senhor está conosco. Eu quero fazer um agradecimento ao departamento infantil na pessoa de Cláudia e Mary, e irmã Vera Cavalcante, que me deu todo o apoio, e a todos vocês que estão aqui presencial e que estão em casa, os meus amigos, que são mais minha família, Nena, a Neide, Rosa, que são irmãs, pessoas mais chegadas que irmãs, né? A todos que vieram, Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, e que o Senhor cumpra os seus desígnios nessa terra para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos.